Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero apresentar a vocês as nossas intérpretes, a Tabata e a Bruna, que são intérpretes de Libras e que vão estar acompanhando a gente durante essa tarde. Eu me chamo Heloísa Espada e faço parte da equipe de curadores do Instituto Moreira Salles. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a todos, e nesse seminário que é fruto de uma parceria entre o IMS, o Museu Paulista, da USP e a Unicamp, que são três instituições que possuem acervos fotográficos de grandes dimensões. A ideia desse encontro surgiu durante a preparação da exposição Arquivo Peter Shire, que está em cartaz do IMS Paulista até o dia 8 de novembro, e estão todos convidados para visitar a exposição. Essa exposição foi organizada a partir de um arquivo de cerca de 35 mil itens, que integram o acervo do Peter Shire no Instituto Moreira Salles, sendo que a maior parte desse material é de negativos fotográficos. Esse processo de trabalho detonou uma série de questionamentos sobre as especificidades da curadoria de um arquivo tão vasto e tão diversificado, e além da vontade de ouvir os colegas de outras instituições que se deparam com desafios parecidos com os nossos aqui no IMS. Eu agradeço muito aos colegas que estão aqui hoje para compartilhar as suas experiências de trabalho com a gente, agradeço muito por terem aceitado os nossos convites. Grande parte dos acervos do IMS é formado por coleções que abarcam trajetórias profissionais que são quase completas, né? Como é o caso das coleções de fotógrafos como José Medeiros, Carlos Moscovics e Maureen Bisiliat, por exemplo. E isso implica num trabalho de catalogação, tratamento, conservação e curadoria de dezenas de milhares de itens que compõem cada uma dessas coleções. Eu penso que o trabalho de curadoria e pesquisa nesse contexto, dentro de um universo tão amplo de imagens, traz questões específicas que justificam um encontro como esse. E ao longo desse encontro a gente vai justamente tentar apontar para essas especificidades. A parceria com as colegas da USP, a professora, né, representada aqui pela professora Solange Ferraz de Lima, e a Unicamp, representada pela Yara Schiavinato, ela representa também o compromisso do MS com a pesquisa. E, nesse sentido, eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar aqui a edição 2020 da Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia, que tem as inscrições abertas até o dia 22 de novembro, e que tem como tema os diálogos entre fotografia e cultura imaterial nas obras de Maureen Bisiliat e Marcel Gauthieron. Vocês, no site do IMS, vocês encontram todas as orientações para participar dessa chamada, né, para a edição 2020 da Bolsa do IMS de Fotografia, de Pesquisa em Fotografia. O nosso encontro de hoje, na verdade, ele é o início de uma conversa que vai ter continuidade no ano que vem, quando a exposição Arquivo Peter Shire vai ser apresentada no IMS do Rio de Janeiro, a partir do mês de março. Então, a gente pretende fazer outros encontros no ano que vem sobre esse mesmo tema, inclusive com a participação de outros colegas do IMS. E, para finalizar aqui a minha fala, eu queria também anunciar uma notícia que é muito boa para nós aqui do IMS, é que o IMS está fechando duas parcerias, né? Tem duas parcerias acertadas, uma já com a USP e outra com a Unicamp, são parcerias que têm como objetivo promover eventos e projetos de pesquisa unindo o Instituto a essas duas universidades. E na verdade, esse nosso encontro já celebra um primeiro passo da parceria com a Unicamp. E passo a palavra, então, para a professora Solange Ferraz de Lima. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Com muita alegria que eu estou aqui. Eu quero agradecer a Heloísa, Yara. Nós passamos aí quase um ano, né, preparando esse evento. Eu acho que a exposição Arquivo Peter Shire foi... as suas inquietações, Heloísa, elas motivaram muito, né, essa troca de experiências e a vontade de estar aqui com outros colegas, né? Então, foi muito prazeroso, continua sendo, poder compartilhar
essas questões todas. Eu sei que a audiência aqui devem ter muitos profissionais que passam por situações e dilemas, né, do que é enfrentar arquivos massivos, né? E eu acho que as experiências que nós estamos trazendo aqui, a própria experiência do Moreira Salles, é muito exemplar, né, de como seguir com essas questões e procurando soluções, né? Elas não são prontas, né? Elas não são exclusivamente técnicas, e eu acho que um pouco dessas questões vão aparecer aqui, né? Elas são historicamente dadas também, né? E dependem de políticas em vários níveis, né? Eu acho que todos esses temas estarão colocados aqui pelos colegas com os quais nós vamos partilhar essa tarde de troca de experiências, né? Eu só tenho a agradecer, de fato, eu acho que é o primeiro de alguns eventos, né, e outros projetos, porque está se realizando aí, vai se concretizar essa parceria, complementando a parceria com a Unicamp, também com a USP, né? E é só agradecer, Heloísa, a parceria e a minha querida colega Yara também, né? Que tenhamos aí uma boa tarde de trabalhos e trocas. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Muito bem-vindos. Eu acho que é uma alegria para a gente ter a oportunidade de pensar o desafio desses acervos massivos, em volume, de imagens, que são também um desafio para pensar não só a informação, mas o conhecimento, as formas de curadoria e como eles são motivo, de algum jeito, de políticas de representação, de passado e de memórias e esquecimento. Então, é muito bom a gente poder estar junto com esses profissionais que enfrentam no dia a dia e já com experiência questões dessa ordem. Foi por isso que a Heloísa Espada, a Solange Lima e eu, no último ano, conversamos muito, de uma maneira muito alegre, muito divertida e muito reflexiva. E eu acho que é para isso que a gente está convidando as pessoas a pensarem junto, hoje, a médio prazo, muito diante da exposição da exposição do Peter Shire, do arquivo, onde a Heloísa foi uma pessoa-chave decisiva como curadora. Então, eu acho que é muito interessante ser diante da exposição, de um acervo e de uma parceria que é uma amizade acadêmica, intelectual, estética e fotográfica, que a gente conversa. Eu ensejo que essa parceria que vem da Unicamp, através da PROEC, da Diretoria de Cultura, que tem o professor Venceslau Machado de Oliveira Júnior à frente, cresça cada vez mais com o IMS, seguindo essa conversa de anos, décadas, muito frutífera que nós temos com a USP, e que vem aqui desse jeito melhor, em amizades acadêmicas e intelectuais. Muito, muito obrigada. Eu vou agora... Eu queria só dar prosseguimento antes de iniciar o seminário mesmo, passar a palavra para os colegas. Eu vou dar fazer alguns comunicados a respeito da dinâmica desse nosso encontro, respondendo já algumas perguntas que eu estou vendo que estão surgindo no chat, né? Então, esse seminário ele vai até às 18 horas e ele é composto por 2 blocos. A gente vai ter uma primeira mesa com 3 palestrantes que segue até mais ou menos 15 horas e 40 minutos. Primeiro a gente vai ter então essas falas, né, dos 3 palestrantes, e no final das falas, meia hora para perguntas do público, tá? E aí tem um comunicado muito importante. As perguntas do público, elas devem ser enviadas pela ferramenta Q&A, que é Questions and Answers, né? O QEA, que fica aí na base da tela direita. O chat está reservado para os comentários gerais. Estou vendo que tem muita gente já se pronunciando, dizendo que é de outros estados. A gente fica sempre feliz de saber de onde vocês estão, né? Sabendo com quem estamos conversando. Vocês fiquem à vontade para fazer os comentários, mas na hora, novamente, que quiserem fazer as perguntas para os palestrantes, vocês podem mandar em qualquer momento das falas, tá? Vocês mandam para a ferramenta Q&A. E, por favor, não esqueçam de se identificarem, porque daí a gente vai também poder, né, falar o nome de vocês, identificar cada uma das perguntas. Então, a gente tem essa primeira mesa, a sessão de perguntas, a gente tem um intervalo de cerca de 20 minutos, e a gente volta
para a segunda mesa às 16 horas, que vai seguir a mesma dinâmica. 3 palestrantes, 30 minutos de perguntas e um desfecho final, que aí a gente vê até que horas que a gente vai, como é que vai ser a dinâmica, se a gente vai conseguir, vamos fazer um esforço para manter aí o tempo sob controle. Respondendo também a uma pergunta que já surgiu no chat, esse encontro está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal do MS no YouTube. Outra pergunta que eu vi que foi feita: todos os interessados em receber o certificado de participação devem enviar um pedido para um e-mail, cursos.paulista@ims.com.br. Eu acho que vai aparecer aí no chat para vocês não errarem. E antes de passar, mais uma vez, antes de passar a palavra para o meu colega Aldair Rodrigues, eu quero fazer um último agradecimento às minhas colegas que estão aí escondidas, mas que são absolutamente fundamentais, uma equipe grande que faz esse encontro acontecer, né? Que eu vou citar alguns nomes aqui: a Joana Reis, a sua equipe toda, a Ariadne Moraes, Raquel Len e Marina Barzon, são 4 das mais pessoas que estão aí trabalhando com muito profissionalismo e muita competência para fazer com que tudo aqui dê certo. Muito obrigada. Então, eu começo apresentando o professor Aldair Rodrigues. O professor Aldair Rodrigues é mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Unicamp e pela Yale University, onde foi pesquisador do Council on Latin America and Iberian Studies. É professor do Departamento de História da Unicamp. Ele trabalha com pesquisas relacionadas à diáspora africana no Brasil colonial. E foi vencedor do Prêmio CAPES de Teses 2013 na área de História e também do Grande Prêmio CAPES de Tese da Darcy Ribeiro nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. Muito obrigado, Aldair, por estar aqui conosco. É um prazer te ouvir. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Yara. Obrigado, Solange. Parabéns pela organização do evento. Estou muito contente de estar aqui com vocês e partilhar um pouco o trabalho que a gente está desenvolvendo no Arquivo Edgar Lohenro, da Unicamp, onde eu sou diretor, junto com o professor Mário Medeiros, que é o meu vice-diretor. A minha apresentação vai um pouco ser situada num contexto de finalização dos acervos, de processamento dos acervos LGBT do nosso arquivo e de organização de uma exposição que seria física, mas por conta da pandemia, evidentemente, agora ela será uma exposição digital a ser lançada em novembro, num contexto mais amplo de uma parceria com o PAGU, né, que é o Centro de Estudos de Gênero e Diversidade Sexual da Unicamp. Eu vou começar a partilhar a minha tela, porque eu acho que vai facilitar bastante a exposição aqui. Bom, o Arquivo Edgar Lohenro, ele é um grande centro de documentação na área de memória social dos movimentos sociais. A gente tem, basicamente, 120 conjuntos documentais, organizados em torno de 2.900 metros lineares de documentação. Desse universo, 60 mil são fotografias, e a gente está caminhando agora, desse ano para o próximo, para dobrar esse acervo, porque nós estamos passando por um processo agora de incorporação de acervos importantes dos movimentos negros. Isso vai implicar, né, um aumento exponencial das nossas fotografias. A partir de 2013, a gente iniciou um desafio novo, que é a digitalização do nosso acervo, né? E hoje, aproximadamente, a gente tem 60 mil terabytes em arquivos de imagens. Isso, evidentemente, tem uma série de consequências do ponto de vista da gestão arquivística, na medida em que, por exemplo, a gente pensa que, anteriormente, a gente estava orientado para a gestão da informação textual, principalmente registrada no suporte papel, né? E agora a nossa gestão vai sendo direcionada do ponto de vista da materialidade, dos suportes, para cada vez mais uma gestão em torno de arquivos de imagens. Então, para isso, a gente tem que pensar não só na qualidade dos scanners, o controle do processo de indexação,
das imagens, dos arquivos de imagens em relação aos metadados de contextualização e de descrição arquivística, mas a gente tem que pensar também em termos de preservação digital, como é que isso sobrevive ao longo do tempo, ou seja, além de preservar e difundir o acervo físico, a gente tem que se voltar cada vez mais também para a preservação digital e para a gestão, né, desses novos formatos aí. O ponto de partida, portanto, da minha comunicação, ela passa por isso, ou seja, o processo de transformação da materialidade da informação histórica por meio da sua representação digital provoca importantes deslocamentos nas políticas de preservação e difusão. E aqui eu vou direcionar a minha discussão para os fundos LGBTI+, que a gente está finalizando o processamento de importantes fundos, né, de documentos que foram produzidos por importantes grupos dos movimentos LGBT no Brasil. E eu vou me concentrar particularmente no grupo Identidade, que é, historicamente, um dos principais grupos de militância LGBT na região de Campinas, pensando um pouco também na nossa inserção, né, da Unicamp junto à comunidade, e relações que a gente mantém com os produtores, os titulares desses acervos. Isso foi possível graças a um edital do Iberarquivos, que nos ofereceu recursos técnicos e também para a contratação de serviços que nos possibilita agora finalizar esse acervo, e a gente vai fechar com uma exposição que vai ser digital, a ser lançada, como eu disse, em novembro. O Identidade é um dos últimos fundos a ser processado, organizado, higienizado e processado, e, consequentemente, digitalizado. Então, a minha comunicação se direciona um pouco para a Identidade, tomando como estudo de caso, né? No caso, eu vou falar das fotografias, né, para dialogar com as propostas aqui deste evento. Esses fundos, eles cobrem principalmente a experiência de militância LGBT no eixo Rio-São Paulo, né, como fica um pouco evidente por grupos que são bastante conhecidos, que tiveram uma importância crucial aí no período, tanto no final da ditadura, como depois na redemocratização, né? A documentação do grupo Identidade, ela abarca basicamente a documentação ligada à fotografia, documentação textual, documentação administrativa, fichas de militantes, cartazes, enfim, muita coisa ligada à estética, à afirmação estética desses militantes e ativistas, né, que são hoje considerados ativistas históricos aí do movimento LGBT nesse eixo Campinas, e vai até 2015, quando, então, o acervo foi transferido para o arquivo Edgar Lowenroth. Esse processo aconteceu, principalmente, foi desencadeado por um ataque homofóbico à sede do grupo, que mostra um pouco a vulnerabilidade dos ativistas e dessa experiência política na região de Campinas, e isso ameaçou a integridade do acervo, né, evidenciando, portanto, aí os riscos para a preservação desta memória. E aí o arquivo Edgar Lowenroth já tinha um acúmulo de acervos dos movimentos LGBT, nós incorporamos essa documentação às nossas instalações, né? Uma das ativistas teve um papel crucial nesse processo, que é a Daniele Cordeiro Mota, a quem nós vamos ser sempre muito gratos por sua contribuição aí nesse processo. Em termos de volume de fotografia, ela é uma das menores, a gente está pensando aqui principalmente em termos de 3.000 fotografias, predominantemente no formato 10x15, mas também muitos negativos, elas estavam armazenadas em 3 caixas arquivo e registrava os principais eventos do grupo, tanto internamente como a atuação externa em grandes outros eventos, congressos, passeatas, paradas LGBT, etc., e também o cotidiano ali de atividades voltadas para a criação de uma experiência coletiva, de convivência, acolhimento, para falar de experiências traumáticas, lidar com a dor da LGBTfobia, né? Então, isso mostra também, por outro lado, uma preocupação do movimento em registrar a memória de tudo isso através da fotografia, e uma intenção que vai ficando muito clara também em preservar
né, esta memória. Eu acho que dentro do movimento LGBT, a fotografia adquire uma série de sentidos que eu acho que são bastante específicos, se a gente considerar, por exemplo, a natureza da LGBTfobia, né? Uma pressão muito grande da sociedade para enquadrar as orientações sexuais, a vivência desses grupos dentro de padrões heteronormativos, né? Parte dessa violência ela se manifesta muito no sentido de invisibilizar esses sujeitos, essas experiências, portanto, colocá-los no armário, né, em nome da preservação de padrões heteronormativos na sociedade. E aqui eu acho que a fotografia, pelo que a gente vai percebendo nas entrelinhas desses registros e também por meio de entrevistas que foram feitas com os ativistas no processo de catalogação e estabelecimento de um histórico do grupo, vai ficando claro como que a fotografia torna-se uma arma política, né, para inverter essa experiência de invisibilidade, investindo, portanto, na visibilidade, né? Não só registrando esses momentos, mas abrindo possibilidades para a sua difusão entre os militantes, para a sua circulação ainda em parâmetros analógicos, né? Porque uma boa parte delas são analógicas, somente fotografias muito recentes são digitais, né? Portanto, a fotografia é encarada aqui como contestação dessas políticas difusas de marginalização e de promoção da invisibilidade desses cidadãos, dessas cidadãs. Portanto, o arquivo vai incorporar um pouco essas tensões, essas contestações em torno da memória hegemônica, né? Porque a gente está entendendo aqui que um dos efeitos da LGBTfobia e chega muitas vezes à eliminação dessas vidas, além da violência física, que algumas vezes não resulta na eliminação dessas pessoas, mas é um conjunto amplo, né, de práticas violentas que, inclusive, resultam na eliminação do direito à memória. E eu acho que não só o acervo como um todo, mas particularmente as fotografias, elas servem como instrumento de contestação, de afirmação política destas pessoas, das suas trajetórias, das suas visões de mundo, né, e das suas buscas de descolonização do corpo em relação a esses padrões heteronormativos, né? Eu acho que aqui eu começo a entrar um pouco também no trabalho de curadoria, que implica olhar de forma particular para a curadoria no contexto digital, que é pensar que essas fotografias foram produzidas para circularem em contexto analógico, onde você tem mais controle dos circuitos, né? Eles transitam por redes de afeto, de solidariedade, de companheirismo ali, relações de companheirismo tecidas na militância, né? E, portanto, quando você digitaliza e vai para um projeto de difusão online desses acervos, você tem que pensar nos deslocamentos que estão colocados aí, porque você vai retirá-la desses circuitos para os quais elas foram produzidas, né, e colocar numa dimensão onde a gente não tem mais fronteiras definidas, né, como a gente tinha no contexto analógico, né? Ao mesmo tempo, o arquivo digital, esses repositórios digitais vão permitir, né, contestar numa outra escala essas narrativas hegemônicas e colocar em evidência essas experiências LGBT, né? Portanto, o arquivo ele amplifica e aprofunda o significado das fotografias, afirmando o arquivo como lugar institucional dessas contestações no plano da memória social, colocando ali esses acervos LGBTs ao lado de outros acervos de diversos movimentos sociais, né? Ao mesmo tempo, esse processo de digitalização, evidentemente, a gente tem uma versão digital que é para a preservação, portanto, ela é em alta resolução, e aí, ali nós digitalizamos todo o acervo, mas esse processo de colocá-las no repositório digital, a gente está construindo um site novo que deve ser lançado no final desse ano, e, ao mesmo tempo, a gente tem um setor de exposições no site do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, onde nós estamos abrigados, né? A gente faz parte do IFISH,
e uma série de questões são colocadas agora, nesse momento que nós estamos montando uma exposição junto com o setor de difusão, supervisionado pela Castorina Madureira, junto com Maria Dutra e Marina Rebelo. Então, uma série de perguntas são colocadas ali, e para encaminhá-las, a gente tem desenvolvido um diálogo com os titulares dos acervos, feito entrevistas com a ajuda de estagiários, a Adriela, o Thales, a Flávia, entrevistas vai e vem, etc., porque a gente acredita que isso é parte desse trabalho de curadoria, entender, portanto, a formação desses acervos e os significados dessas fotografias, né? Mas eu acho que a gente tem uma preocupação também do ponto de vista dos direitos humanos, e pensando em direitos humanos, também na perspectiva do direito à privacidade. A gente tem que lembrar que a população que produziu esse acervo, uma boa parte dela está viva, eles são militantes ainda, e a gente entende que a gente está vivendo também num contexto de recessão dos direitos humanos e a ameaça de uma série de conquistas do ponto de vista da nossos ativistas numa população vulnerável, quando você coloca a documentação que eles produziram, alguns são material bastante pessoal, documentação pessoal, fotografia, tudo aquilo que permite perfilá-los, identificar seus modos de vida, seus métodos de atuação política, e identificá-los através de fotografias, né? Então, a gente entende, a gente quer promover o direito à memória LGBT, para contornar como política de reparação dessa violência LGBTfóbica, mas, ao fazer isso, você se depara com essas questões também, do ponto de vista da privacidade, que pode colocar esses ativistas em posição de vulnerabilidade, considerando que o próprio acervo foi transferido para a Unicamp num contexto de ataque homofóbico à sede da organização, né? Então, eu acho que isso vem também sendo colocado do ponto de vista dos subsídios que a gente tem das discussões sobre direitos humanos, memória, ética e curadoria digital. Essa discussão está sendo pautada principalmente a partir de 3 eixos, né? Eu acho que há uma produção intensa, mais recentemente, do ponto de vista da privacidade, a relação entre privacidade e direitos humanos, não só no âmbito dos arquivos, mas da internet como um todo, principalmente quando a gente considera o impacto dos algoritmos na experiência humana, né? A gente está vivendo um processo intenso de algoritmização, e essas políticas normalmente não são muito claras, então há uma série de discussões aí. Um outro eixo seria o da história do movimento LGBT no Brasil, uma série de obras tratam desses grupos que nós estamos trabalhando, inclusive a Regina Facchini vai estar nesse evento ligado ao lançamento dessa exposição e à celebração do fim do processamento desses acervos, que é uma importante pesquisadora dessa área, assim como Renan Quinalha e Vinícius Zanoli. E a gente tem uma discussão ampla no cenário internacional que nos permite acessar experiências que estão sendo conduzidas em outros países que estão lidando com questões muito parecidas, né, em torno dessas discussões queer in memory, queer in the archives, queer in the digital environment, né? Aqui eu tenho uma pequena amostra de alguns trabalhos que são importantes nesse trabalho de curadoria, do ponto de vista da produção histórica, da memória desses movimentos, mas também no cenário internacional, como eu já citei. Eu estou destacando aqui apenas alguns trabalhos que nos impactaram de modo mais direto. Mas a gente está principalmente olhando uma experiência que é a mais ampla no âmbito da União Europeia, que é centrada na Holanda, nesse centro de arquivo e bibliotecas LGBTs, que é o IHLIA, que nos possibilita ver dilemas parecidos na gestão dessa documentação, mas também no trabalho de curadoria, né? Uma das grandes questões aqui que nos impacta diretamente diz respeito à experiência de digitalização de acervos LGBT do leste europeu ou de países onde há menos cidadania LGBT. A cidadania plena ela nunca acontece em nenhum país do mundo, mas no leste europeu, em outras regiões da União Europeia, às vezes nem tanto da União Europeia, elas impactam profundamente a vida desses ativistas na medida em que esses acervos são digitalizados,
e disponibilizados na internet, né? Um dos riscos aqui desse processo é, como eu já disse, a vulnerabilidade desses ativistas, que passa a ser mais fácil localizá-los. Mas é claro que a gente tem uma outra questão também, que no meio, na cidadania LGBT, você ser ou não assumido, para que núcleos da sua convivência você é assumido, às vezes nem sempre as pessoas são assumidas, por exemplo, para a família, são ativistas, mas não são assumidos para a família. Então, quando você coloca isso na internet, um dos possíveis efeitos, né, que tem sido discutido na Holanda e no âmbito mais amplo da União Europeia, diz respeito a esse direito à privacidade, né? Você pode desencadear uma série de traumas e também rompimentos, rupturas que são bastante traumáticas para essas pessoas, né? Então, assim vai. O evento mais marcante no âmbito internacional aconteceu em Berlim, em 2019, o Queer in Memory. É só porque, desculpe te interromper, só temos cerca de 2 minutos para terminar o seu tempo, tá? Obrigado, estou concluindo. Então, esse seria o outro marco, né, que informa essa curadoria que nós estamos promovendo a partir destes acervos. Então, eu acho que a gente encaminha aqui algumas questões para discussão no âmbito do evento. Eu acho que isso passa por considerar principalmente o direito à privacidade, a vulnerabilidade dessa população e conciliar tudo isso com o direito à memória. Como é que você preserva e difunde a memória? E o caminho passa por diálogo com os ativistas, como eu já disse, através de entrevistas, esse trabalho que nós temos desenvolvido por meio de estagiários, o trabalho importante desses estagiários, a quem nós sempre agradecemos profundamente, né, que nos ajuda muito no processo de identificação das fotografias por meio de entrevistas, e isso ajuda também a refinar os metadados de contextualização desses acervos, aqui particularmente nas fotografias, que é o mais difícil de identificar, pelo menos alguns eventos, né, que fornecem metadados cruciais de contextualização, e também datas, né? Principalmente ano. Se a gente consegue o ano, a gente já fica muito feliz, né? Isso gera um metadado que é muito importante depois no sistema de busca para quem está fazendo pesquisa nesse acervo. E, por fim, a gente está organizando, como eu já disse, junto com o PAGU, através da presença da Isadora Lins, da Regina Facchini, junto comigo, do Arquivo Edgar Lowenroth, um evento para a gente discutir ao longo do mês de novembro, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, no canal do PAGU, Unicamp, discutir questões ligadas à gestão desses acervos, à preservação e à difusão dessa memória LGBT, os seus desdobramentos, tanto no contexto analógico como no contexto digital, e pensando aí formas de reparação e de expansão da cidadania LGBT, principalmente nessa chave da memória, né, e memória como promoção da memória como ferramenta. E aqui eu acho que sempre para nós, LGBT, a fotografia vai ser uma arma muito importante na busca da visibilidade, no registro da visibilidade, mas, ao mesmo tempo, ela esbarra em alguns impasses no momento da digitalização e difusão desses acervos. Então, de forma muito resumida, era essa contribuição que eu tinha a trazer para o evento a partir do Arquivo Edgar Lowenroth, onde eu sou diretor. Muito obrigada. Muito obrigada, Aldair. Foi muito legal te ouvir. Eu dou continuidade aqui, apresentando a professora Patrícia Câmara. A Patrícia Câmara é professora adjunta do Departamento de Artes e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e chefe da seção de ação educativa do Museu Campos Gerais. Possui doutorado em História pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-doutorado no Museu Paulista da USP. Então, Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada. Te passo a palavra. Obrigada, Heloísa. Eu gostaria de agradecer o convite, estou bastante feliz em poder participar deste evento, que é bastante importante, e também compartilhar o trabalho que eu tenho feito aí com uma excelente equipe. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela.
Acho que agora está dando certo. Então, a minha apresentação é sobre o Fundo Foto Bianchi. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre o fundo, eu vou falar um pouquinho da história do Fundo Foto Bianchi e depois como que a gente trabalha essa organização desse arquivo. Então, aqui, essa foto aqui, ao lado esquerdo, é onde está localizado o Fundo Foto Bianchi, que é na Casa da Memória Paraná. É um centro de documentação que está relacionado à Fundação Cultura de Ponta Grossa, e quem é o diretor da Casa da Memória é o Alain de Almeida, e a Denise Freitas é a pessoa responsável pela organização do fundo, junto com o Alain. Para quem não conhece Ponta Grossa fica perto de Curitiba, dá mais ou menos 1h e 20 de carro, e ela tem uma história atrelada, ligada ao tropeirismo e à vida rural. Daí, no início do século XX, mostra aspectos de urbanização com origens no crescimento das atividades econômicas, como a da indústria madeireira e da erva mate. Daí vai vir a implementação do entroncamento férreo a partir de 1900 na cidade, o que vai acelerar a modernização local. Para entender um pouquinho o Foto Bianchi, eu trouxe a história desse contexto de compra, porque o Foto Bianchi é uma empresa familiar, e daí ele vai passar, então, vai mudar de estatuto, né, de uma empresa comercial familiar para um fundo, um arquivo público, né? Então, o que acontece? O Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1995, começa a sentir uma demanda pelo uso de imagens, e eles eram bastante próximos dos professores, do Raul, que é o terceiro da geração, que tinha todo o material em mãos. Então, já existia uma troca, uma necessidade do uso de imagem por parte dos professores de história. Ao mesmo tempo, vai vir o Péricles, que nessa época era deputado estadual, com um movimento bastante significativo da valorização da história regional, do patrimônio material e imaterial, com movimentos como, por exemplo, o Instituto Cidade Viva, que daí depois, mais para frente, vai trabalhar todos esses contextos, que vai acabar elegendo o Péricles como prefeito da cidade em 2001. Então, nesse contexto, né, que já vai vir anterior a essa prefeitura, vai ter uma aproximação maior, tanto ideológica, mas também de amizade e de objetivos de valorização de patrimônio, que vai fazer com que conflua nessa compra do fundo por parte da prefeitura. Então, essa compra vai acontecer em 2001, e vai ter uma fase de organização pela professora Elizabeth, que é professora da História atualmente lá na universidade. Depois vai cessar, e depois vai começar, que a gente chama de uma segunda fase, que é um projeto de extensão que eu iniciei em 2014. Para vocês terem uma ideia, então, aqui é a primeira foto que nós temos data, que é de 1907, que é a imagem da colocação da primeira pedra para o edifício da Santa Casa de Misericórdia. Um pouquinho da história das 3 gerações. O Luiz, ele é argentino, ele nasce em 1876, e daí ele vem para Lapa, se estabelece na Lapa como agricultor, mas daí essas datas não são bastante exatas de quando que ele se fixa aqui, ou quando inicia o trabalho em Ponta Grossa. Então, tem essa foto de 1907, da Santa Casa, daí nas caixas de negativos que eu vou mostrar para vocês, começa em 1910, depois tem uns cadernos, umas anotações em 1911, e daí sim vai vir o alvará em 1913. Né? Então, é uma documentação que vai vir depois do início da prática na cidade. O Rauli, a segunda geração, ele vai trabalhar com o pai durante um período, depois, em 1934, ele vai para Porto Alegre, rumo à Argentina, Rio Grande, Argentina, mas desiste, se estabelece em Porto Alegre para trabalhar nesses jornais, o Correio do Povo, Folha da Tarde, Diário de Notícias, e daí depois o pai, o Luiz, ele escreve uma carta ao filho pedindo para que ele retorne para assumir as atividades no Foto Bianchi. Então ele retorna e assume novamente o ateliê. E o Raul é a última geração, né, que trata essa documentação aqui, que ele vai de 1987 trabalhando até 2001, quando ele vende o fundo para a Casa da Memória.
A produção em chapa de vidro, que essa apresentação ela é específica sobre a produção de fotos em chapa de vidro, ela vai até 1956. Então, é do início do século, né, 20 até 1956. Então, aqui, para quem não conhece chapa de vidro, é um exemplo. Essa foto foi premiada semana passada, aqui por uma aluna que trabalhou com a gente no projeto. E aqui a gente teve a feliz visita do Peter Burke, né, ele conheceu o nosso projeto, e para vocês verem aqui o tamanho, né, a variedade do nosso objeto fotográfico. Então, para a gente entender, é bastante importante que, como esse fundo ele é específico de negativos, né, daí ele tem acetato também, em rolo de filme, mas eu estou tratando só os negativos de chapa de vidro, tem questões bastante específicas para se estudar. Então, a gente tem aqui um exemplo do negativo, eu positivei ele para a gente enxergar melhor, e aqui seria uma simulação do que circula na sociedade. Então, a gente tem um objeto bastante específico, que é a matriz, não é o que circula, né? Então, é o que fica com o fotógrafo. E aí a gente pode fazer várias leituras que a gente perde quando essa imagem negativa se torna positiva, que é o documento que circula por aí. Aqui, mesma coisa, tem um outro exemplo, então, que mostra até essa dificuldade técnica, né, a precariedade de lente que o fotógrafo tinha em 1911 para fazer um retrato, ele não tinha uma lente adequada para fazer uma aproximação de um retrato, então a gente tem essa análise de extracampo, e também a gente consegue perceber que no início da carreira dele, lá na década de 10, ele faz bastante foto externa, então tem uma questão muito interessante aí, de dificuldade de luz ou de espaço físico. Aqui a gente já pode ver uma evolução no fazer fotográfico, no sentido assim, de compor a imagem de uma forma mais exata, né? E daí está tratando as mudanças da pose. Aqui também, outro exemplo interessante que a gente pode tratar com esse tipo de objeto fotográfico é o entendimento do fazer fotográfico. Também aqui a dificuldade de não ter um equipamento adequado para fazer uma foto panorâmica. Então, ele fez 3 negativos, daí ele positivou isso, unificou aqui, fotografou novamente, e daí daqui vai sair o produto que vai circular, que é a foto panorâmica. Outro exemplo interessante, apagamento de objetos, de elementos indesejáveis na imagem, como no caso desse cavalo. Então, assim, eu estou mostrando as fotos positivadas para a gente conseguir enxergar melhor, né? Então, aqui também é um outro exemplo bastante bacana. Do que é composto esse fundo? Ele é composto por 1.250 caixas. Essas caixas, elas têm aqui anotações que o fotógrafo fez. Em geral, é uma legenda para identificar a imagem com a numeração, né? E daí a gente consegue datar também essas fotos pelos cadernos. Não são todas as caixas ou todos os negativos que dá para fazer essa relação, mas grande parte. Aqui é um exemplo, então, das anotações no caderno de fevereiro de 1913, que é quando ele realiza trabalhos voltados à documentação da construção da ferrovia na região. Então, é interessante observar os valores bastante expressivos quando comparado ao valor que ele cobrava de um retrato. Então, a vinda do Louis Bianchi está bastante atrelada a essa movimentação, né, da estrada de ferro, e daí vai acompanhando todo esse crescimento. Aqui é uma outra anotação bastante interessante de um objeto que a gente tem lá, que é uma caixinha POP. POP é um processo fotográfico a seco, você não precisa colocar a imagem para ser revelada em bandejas, né, molhadas de revelador e fixador. Então, eu colocava aqui o negativo com o papel que ele comprou, POP, para fazer a imagem e passar para o cliente. Aqui, uma outra relação que a gente tem também é o negativo, que tem o número aqui, né, com o número aqui no caderno. Então, daí tem descrições dos clientes, que também isso ajuda bastante na nossa pesquisa. Aqui também um outro exemplo, que daí a gente tem as caixas, né, com as anotações, então, cavalhadas, 1911, aqui a imagem das cavalhadas, que é aqui no centro da cidade, né? E aqui é um trabalho que a gente está fazendo, assim, bastante significativo, no sentido de recuperar negativos quebrados. Então, a gente estabiliza num sanduíche de vidro,
e a gente achou, né, dentro dessa coleção, que tem a coleção Cavalhadas, a gente achou esse negativo e a gente conseguiu recuperar ele e colocar nessa coleção. Exemplos de fotografias que Luiz Bianchi fez, né, na região aqui, então, na cidade de Castro. Aqui também é bastante interessante essa foto, porque ela mostra essa modernidade na cidade de Ponta Grossa, em 1912, no sentido de observar quais eram as mídias, né, os jornais do Rio e São Paulo que circulavam na cidade. Essa imagem eu gosto bastante para pensar a catalogação, porque veja como é importante a gente ter, né, essas anotações das caixas, dos cadernos. Aqui, se a gente visse essa imagem isolada, poderia classificar como retrato de família, grupo, né? Pode trabalhar N questões aí. Mas como a gente tem a anotação, aqui está escrito Berti Cervejaria. Então, é uma família, né, que se dedicava à produção de cervejas, em 1911. Além do Luiz Bianchi fotografar a parte, então, né, de retratos, família, cidade, ele tem também esse viés jornalístico, né? Então, tombou o trem, vai lá, fotografa. Então, essa foto, ela tem uma dificuldade técnica bastante grande, a gente vê aqui o mato entrando aqui pelas janelas, o lustre aqui, né, no teto aqui do trem. Eu não sei se ele está segurando algumas lâmpadas aqui e essa luz estourada, né? Então, é uma coisa bastante interessante também a qualidade com que o Luiz Bianchi trabalha as fotografias, tanto de retoque como de iluminação. Essa minha apresentação, ela é interessante pensar que o tratamento, a curadoria que a gente dá profundo, está atrelada fundamentalmente a ensino, pesquisa e extensão. Então, a partir do momento que a gente trata tudo isso em conjunto com o ensino e com a extensão, a gente consegue vários resultados. Um dos resultados foi a análise da pose da noiva aqui, como que vai mudando essa relação do retrato no casamento ao longo do tempo, que foi uma aluna, a Cristiane Dalzotto, que recebeu o prêmio, né, agora lá da foto que eu mostrei. Então, foi um dos trabalhos dela. A Vitória também trabalha hoje, né, ela está fazendo iniciação científica, a representação da infância, mas a partir dos objetos que aparecem em cena, né? Que tipos de objetos estão atrelados a essa representação da infância? Ela já trabalhou também, foi bastante importante, um resultado com relação à variedade do cenário, porque tem fotos que a gente não tem data, e a gente começou a fazer uma aproximação de datas a partir da análise do cenário. Então, a mudança de tapete, de mesa, de cadeira, com fotos que a gente tinha data. Então, foi um trabalho bastante significativo para o grupo. Além de a gente ter a parte comercial, a gente tem também essa coleção de produção pessoal. Essa produção pessoal, ela já não tem número nem datas, é bem mais difícil de fazer a análise, mas ela é bastante interessante também. Então, começou agora a Graziele fazer o mestrado, né, nessa coleção aí, então é bastante novo, a gente não tem ainda muitos resultados, mas é bastante interessante que tem desde teste de técnica fotográfica, como viagens, cotidiano, e a Miki, que é a esposa do Luiz, ela entra em cena várias vezes, né, como modelo, né, ela posa para ele, então é bastante interessante. Esse trabalho aqui dele, ou esse negativo estereoscópico, provavelmente ele fez com uma câmera emprestada, porque são poucos negativos que tem desse tipo, dessa técnica. Muito bem, agora eu vou falar como que a gente começou o projeto. Então, assim, quando eu conheci o fundo, ele estava parado por um tempo, eu nunca tive experiência com isso, o Alain também não tinha, a gente começou a pesquisar, entrei em contato com a Solange Lima e a gente fechou o pós-doc. Então, quando a gente fechou o pós-doc, ela veio para cá, ela deu uma palestra para a gente, né, na Semana Nacional de Museus, e a gente também fez uma exposição bastante interessante, porque mostra todo um apanhado geral desse fundo,
para o público em geral. Então, a gente começa em 2014, e daí, em 2015, a gente faz o convite ao Leandro Mello, conservador, para fazer o tratamento para fazer análise das imagens dos danos físicos. O que sai daí? Então, é bastante importante isso, né? A Solange, ela traz um método de como colocar, né, fazer as amarras do objeto com a documentação, e o Leandro, ele coloca essa análise do estado físico, porque a gente não sabia o que a gente tinha em mãos. Então, a partir do momento que a gente pega o negativo, higieniza e cataloga, eles passam por essas caixas polionda, né? Então, são higienizados, aqui estão higienizados, passam para cá, e esse material aqui é um exemplo de que ainda não foi mexido, que a gente está catalogando. Então, a gente tem o caderno com a caixinha com as informações, que a gente amarra aqui, coloca aqui no envelope em cruz desse negativo higienizado. Esses dados são colocados nessa ficha, está tudo pronto, vai aqui, a gente cataloga por ano, não por temática, e aqui a gente coloca as caixinhas vazias também catalogadas por ano. A gente trabalha também com parcerias. Uma das parcerias é com o Museu Campos Gerais. Então, a gente digitalizou todos os cadernos no Museu Campos Gerais. Está disponível esses 182 cadernos no Memórias Digitais. E também, desde o início, a gente teve a parceria de um projeto que é o Lente Quente. É um projeto do curso de jornalismo. E eles estavam tão intensamente participantes com a gente, que eu acabei convidando o professor Rafael, que é do jornalismo, para integrar o projeto de extensão Foto Bianchi. E, a partir daí, a gente começou a produzir mais vídeos, mais material audiovisual e também fotografia. Gostaria de salientar como reconstruir um negativo em vidro e a higienização, porque a gente fez até esse vídeo bilíngue, a partir do momento que a gente viu que tinha também uma demanda, né, de um material educativo para isso. Bom, aqui, então, é um outro exemplo de parceria que a gente fez com o Museu Campos Gerais, porque a Casa da Memória sofreu um processo de mudança, a gente ficou sem acesso por um tempo, e daí a gente fez assessoria para o acervo Foto Elite, que fica no Museu Campos Gerais. E, nesse momento, a gente encontrou aqui uma produção do Luiz Bianchi. Para finalizar, aqui tem também uma premiação que a gente recebeu, o projeto recebeu em 2018 pelo município. E agora eu vou colocar assim rapidamente quais são os desafios. Os desafios não faltam, né? O tempo inteiro, porque as coisas mudam o tempo todo, e uma das coisas principais que a gente tem dificuldade é com a equipe, porque a equipe ela se faz a partir, né? Tem a Denise e o Alain, que são as duas pessoas da Casa da Memória, que são as pessoas que ficam fixas na equipe, eu e o professor Rafael e o professor Newton Cida, História, o Rafael do Jornalismo, mas os alunos eles ficam com essas bolsas e daí aprendem, ensaiam. Então, a gente não tem uma equipe sólida no sentido de fazer bastante trabalho constante, porque você tem que sempre ficar ensinando e resgatando isso, né? Ao mesmo tempo, a qualificação, né? A gente tem que ter mais qualificação para todos da equipe, né? E também para os alunos, trazer gente de fora, né? Para qualificar. Material, a gente tem dificuldade também, né? Com material, porque o material que a gente usa também tem que ser comprado em grande volume pela quantidade de negativos que a gente tem aí, aproximadamente a gente tem agora para catalogar ainda 25 mil negativos, né? A gente fez uma catalogação de uns 5 mil, a gente não mexe no acetato ainda, a gente só está intercalando os acetatos para conservar mais, então tem que ter uma grande compra de equipamentos também para fotografar. O que acontece? As fotografias que a gente faz é sob demanda e da nossa necessidade ou das pessoas que aparecem lá, então é com o celular ou com a câmera que a pessoa tem. E eu acho que o fundamental também é uma conscientização sobre o patrimônio e as possibilidades de pesquisa, porque se a gente for pensar que o projeto ele tem 7 anos e foram feitos durante 7 anos somente 2 mestrados e 3 TCCs, então falta uma sensibilidade ou até uma divulgação maior sobre as possibilidades de pesquisa que podem ser na história da fotografia ou com a fotografia, né, tratando a história visual.
Eu gostaria, então, de aproveitar aqui que já está no final, fazer o agradecimento ao Instituto Moreira Salles, à Unicamp e à USP, né, dizer assim, que eu acho que os dois atores fundamentais para a gente ter esse projeto, né, que vieram da base para desenvolver isso foi a professora Solange e o Leandro Mello. A partir dos dois, a gente conseguiu daí aumentar a equipe e saber tratar, né, esse imenso fundo. Também gostaria de agradecer a todos que participaram e ainda que permanecem no projeto, que tem muitas pessoas que passam como bolsistas e permanecem como voluntários, e também o público que apareceu aí, né, para prestigiar a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia, muito bom te ouvir também. Vamos dar prosseguimento aqui com o professor Guilherme Talarico. O Guilherme Talarico é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás. Ele possui experiência nas áreas de patrimônio cultural, acervos museológicos, culturas populares e tradicionais, identidade, memória, fotografia e etnohistória. Atuou como consultor em convênios com o Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, do Distrito Federal, e a Unesco, em 2011, e em diversos projetos do Museu da Imagem e do Som de Goiás, do Museu Pedro Ludovico e na Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. E atualmente ele é professor da Universidade Estadual de Goiás. Muito bem-vindo, Guilherme, muito obrigada e te passo a palavra. Eu que agradeço, Heloísa. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou procurar ser mais rápido, mas sem atrapalhar as tradutoras na medida possível, porque eu vou falar a respeito do acervo Alois Fastenberger, que se encontra, né, depositado no Museu da Imagem e do Som de Goiás, da criação desse acervo. Mas, primeiramente, como historiador, eu queria pedir desculpa e perdão, mas eu não consigo fazer quase nada sem antes, né, dar uma contextualizada nas coisas. Eu vou tentar ser o mais breve possível. No início dos anos 2000, ou seja, no começo do século, né, o Museu da Imagem e do Som, ele já se despontava aqui em Goiás como uma importante referência para toda a região centro-oeste, portanto, fora do eixo Rio-São Paulo, né, nas questões de conservação, acondicionamento e disponibilização de acervos fotográficos, videográficos e fonográficos também. Isso se deve, claro, no meu entendimento, se deve em grande medida ao trabalho técnico de servidoras como a dona Tânia Mendonça, Estela Horta Figueiredo, Vitória Bandeira, Kate Valéria Tito, ou seja, todas essas mulheres é bom enfatizar, né? E graças a esse conjunto, a esse grupo de profissionais especializadas, o MIS de Goiás passa a ser constantemente procurado para avaliar, inventariar e receber uma série de acervos particulares e institucionais nessas mídias, né, todas que eu me referi, que são, né, consideradas de extrema importância como fontes históricas, né, como referencial, não apenas para essa história regional, né, aqui de Goiás, da região central do Brasil, mas também para todo o país, como eu pretendo demonstrar pelo acervo Fastenberger. Então, como surgiu o acervo, vou tentar fazer uma síntese aqui. O MIS, né, de Goiás, ele foi procurado pelo senhor Kurt Fastenberger, filho do Alois, para que fossem tomadas providências para a transferência do acervo pessoal do seu pai, o fotógrafo Alois Fastenberger, um dos pioneiros da fotografia aqui em Goiânia, que fosse esse material transferido para o museu, por ser um local mais adequado para o depósito definitivo desse material. No ano de 2002, o MIS solicitou a mim, que eu já tinha alguma experiência em inventários de acervos,
que auxiliasse no levantamento, né, na identificação desse material a ser transferido para o museu. E esse material, desde o falecimento do fotógrafo, em 1986, ele estava condicionado, né, juntamente com todos os objetos de trabalho, equipamento, né, numa sala que era o antigo laboratório do fotógrafo, na sua residência. Esse trabalho de levantamento gerou um relatório de organização preliminar, que justamente revelou o que a gente já sabia, mas a importância histórica do material, né? Tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Era, então, prescindível que o legado do fotógrafo permanecesse em Goiânia, né? Comento isso porque havia interesse na época de que esse acervo fosse transferido para algumas instituições, inclusive o IMS tinha interesse nesse material na época. Enfim, o relatório preliminar, portanto, foi a base para que o museu desenvolvesse um projeto chamado de preservação, inventário e difusão do acervo Alois Fachtenberger, com ênfase na obra fotográfica. Esse projeto contou com o financiamento do BNDES durante os anos de 2000 a 2010. Bom, feito essa introdução a respeito de como surgiu, né, o acervo dentro do Museu da Imagem do Som, eu vou abrir aqui uma apresentação. Uhum. Pois bem. O projeto, então, Alois Fachtenberger, o título, tem uma documentação fotográfica composta aí de 133 negativos de vidro, 40.950 negativos flexíveis, 15.170 ampliações, 4.600 diapositivos, enfim, uma grande, né, uma importantíssima documentação textual, destacando-se os 14 diários de campo do fotógrafo, correspondência, documentos, originais de artigos autorais do fotógrafo, que ele era fotojornalista e publicou, né, em várias revistas nacionais e estrangeiras, uma autobiografia que Fachtenberger vinha escrevendo, ela está inconclusa, mas auxiliou sobremaneira o entendimento, né, da organização do acervo, a sua biblioteca, hemeroteca, objetos de trabalho e objetos pessoais. Nesse momento, então, eu faço uma pequena sinopse da trajetória desses mais de 50 anos de trabalho como fotógrafo do Alois Fachtenberger, para que a gente compreenda a abrangência e a historicidade do seu trabalho. Infelizmente, devido ao tempo, vou precisar fazer uma síntese, que não é muito o meu forte, mas para condensar algumas passagens importantes dessa sua interessante trajetória como fotógrafo. O Fachtenberger nasceu em 1908, na cidade industrial de Stier, na Áustria. Migrou para o Brasil com o pai e os irmãos assim que completou o curso técnico em eletromecânica em 1925. Então, ele chega na Casa do Imigrante, em São Paulo, em novembro de 25. Mas, inicialmente, ele se sente bastante deslocado na cidade grande. E, já em 29, ele vai para o Porto de Santos tentar embarcar de volta para a Europa, mas os navios já passavam por Santos lotados de imigrantes, né, devido, certamente, à grande crise, né, desse período. Todos esses detalhes da trajetória do fotógrafo, eu gostaria de esclarecer antemão, que são recuperados desses seus
anotações, né, diários e cadernos de campo, e dos seus textos autobiográficos. Então, ali no Porto de Santos, aguardando o embarque, ele conheceu um alemão que trabalhava fazendo fotos da fauna e da flora em regiões tropicais. E esse material era enviado para grandes centros de estudos, principalmente na Alemanha. Uma atividade a gente poderia facilmente identificar como biopirataria. Enfim, ele se chamava Walter Baumel, esse alemão, que convida o jovem Alois para se auxiliar numa viagem que ele estava organizando pelo Pantanal Mato Grossense, para realizar, coletar algumas fotos e algum material, né? E nas próprias palavras do Fachtenberger, ele diz assim: quem mais poderia ser? Fotografar, cavalgar e caçar era tudo o que eu queria fazer. Bem, então, o Alois parte, juntamente com o Baumel, para uma série de viagens pelo norte do Paraná e até o Rio Paraguai, portanto, pelo Pantanal Mato Grossense. Essa, portanto, foi a escola de fotografia do Fachtenberger, pela toda essa frente pioneira, né, no norte paranaense, ali até o Pantanal. Ele, portanto, acompanha a abertura da Estrada de Ferro até as margens do Rio Paraguai. Aqui uma foto de Porto Esperança. E constantes viagens, né, que os dois precisam fazer para São Paulo, não apenas para repor material fotográfico, que poderia facilmente fazer isso, né, em Curitiba, mas também para visitar os parentes, né, o pai e os irmãos. Uma foto desse período, ali a abertura da Avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo. No ano seguinte, na década de 30, o Alois retorna já sem a companhia do Baumel, para fazer algumas fotos pelo litoral paranaense, né, Paranaguá, onde ele tem contato com o serviço Condor, que era de propriedade de um vice-cônsul alemão, que também, nesse período, o Fachtenberger começa a fazer a sua rede, né, de contatos, e já começa a se apresentar, inclusive, como correspondente de alguns jornais de Curitiba, muito certamente devido a esse contato com o vice-cônsul alemão. Uma passagem do Graf Zeppelin por Paranaguá, fotos de banhistas. Mas já no ano de 33, Fachtenberger procura outros rumos, né, e ele escolhe percorrer os garimpos de ouro e diamante pelo Triângulo Mineiro. Ele faz amizade numa dessas paragens com o proprietário da pousada, o senhor Divino de Oliveira, que lhe propõe tentar a sorte no grande projeto que estava em andamento, a construção de uma nova capital para o estado de Goiás. Essa é uma foto já de alguns registros do Fachtenberger publicados num jornal carioca, à noite, em 34. Festas, né, pelo interior de Minas, em Monte Carmelo, no caso. E ele essa é uma foto do Fachtenberger, o que está de chapéu, e o amigo Divino Oliveira, já em Goiânia, em 1936. Então, ao chegar nas obras da nova capital, o Fachtenberger ele é prontamente contratado como fotógrafo do Departamento de Propaganda e Expansão do Estado, porque o seu amigo, o seu Divino, ele já havia se colocado, né, como principal assessor do futuro primeiro prefeito, né, de Goiânia, Venerando de Freitas. Então, esses contatos que o Alois vinha empreendendo já começaram a fazer com que ele
conseguisse trabalhos interessantes, né? Ele começa, então, a mostrar Goiânia, talvez essa seja a foto mais conhecida, o Fachtenberger, né, os carros de boi que trabalhavam, né, os carreiros de boi, trabalhavam nas obras de construção da capital, à frente da sede do governo, né, um interessante choque de elementos, né, entre a propensa modernidade que se pretendia para a nova capital do estado de Goiás e, juntamente ali, com elementos tradicionais, né, que importantíssimos na construção da cidade. É bom lembrar que essa chegada da modernidade em Goiás, entre aspas, né, é fruto muito do projeto de Getúlio Vargas, uma margem da Marcha para o Oeste, né? E a Lois começa a fazer também algumas viagens acompanhando políticos, né, pelo norte, né, o interior e norte do estado, e essas viagens trouxeram também alguns descontentamentos para o fotógrafo. Eu me refiro a uma malária que ele contraiu, né, mas a malária vai vir a ser importante na vida dele mais adiante. Outra foto icônica, né, de Goiânia, no primeiro momento, se antes, né, são essas duas as principais fotos desse período de Fachtenberger, os elementos modernos, né, que chegam para o centro-oeste, e as condições dos trabalhadores que vinham para a obra na nova capital. São cards, né, são algumas fotos que o Fachtenberger, inclusive, enviava para os parentes, né, das suas viagens, que ele tratava mesmo como sendo aventuras, né, era um sujeito reconhecidamente, né, dentro do ambiente familiar como um aventureiro, né, se interessava por viagens e lugares inusitados, assim. Uma foto do Rio Araguaia, fiz questão de colocar essa foto para vocês, porque para mim ela é belíssima, gosto muito desse registro do Fachtenberger. É um político, né, na canoa ali com o índio Carajá, no Rio Araguaia, em 38. Bem, deixa eu ficar com essa aqui enquanto eu comento. Mas como era um sujeito irrequieto, ele sente um certo saudosismo de casa e decide retornar para a Áustria em junho de 39. Meses antes dele retornar para a Europa, o seu país, a Áustria, havia sido anexado à Alemanha nazista. E Fachtenberger é advogado e nesse momento que ele se especializa em fotojornalismo, sendo destacado para servir como correspondente de guerra de tropas alemãs pelos Balcãs, a Grécia e a ilha de Creta. Lembram da malária, né? Fachtenberger havia sido primeiramente destacado para a frente russa, mas ele alegou que não poderia, devido à malária que ele havia contraído no interior de Goiás, e então foi para a região da Grécia. Algumas fotos também desse período. Aqui na Grécia, já em Creta. E, posteriormente, ali é um período bastante conturbado, a gente pode imaginar, né, devido aos deslocamentos, mas o que importa destacar é que Fachtenberger sempre procurou se manter como fotógrafo. Licença, Guilherme, só para te mesmo no pós-guerra. 3 minutos, tá? Obrigado. Obrigado, Luiz. Vou ser mais rápido ainda. Então, nesse período do pós-guerra se destacam fotos de patrimônios da humanidade, né? Como os Alpes, por exemplo. E ele retorna para o Brasil em 52, perdoe, e pela sua experiência vai trabalhar em alguns
empreendimentos interessantes, como a Comissão do Quarto Centenário de São Paulo, depois para a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado, né, o Departamento de Produção Animal, que ficava ali no Parque da Água Branca, e os Matarazzo. É uma carta de recomendação do Pietro Maria Bardi ao Fechtenberger, desse período também. Obras ali que ele publica nas edições Melhoramentos, né, obras alusivas ao quarto centenário de São Paulo. O Parque do Ibirapuera, também construído nesse período. Parque da Água Branca. E as indústrias Matarazzo ali na Lapa. Bom, e ele, então, nesse período, ele também manteve um estúdio, né, chamado Fotoreportagem Viena. Eu coloquei aqui uma foto do local na Avenida Indianápolis, 1571, essa foto de 2017. Ele, então, decide voltar para Goiânia, num novo momento de desenvolvimentismo do estado de Goiás, na década de 60, muito puxado, obviamente, pelo advento de Brasília. Ele, com os seus contatos, ele trabalha prestando serviços de fotografia para praticamente todas as estatais do estado. Essa aqui é uma construção da hidrelétrica em 61. E, assim, eu procuro concluir a apresentação dizendo que, chamando um pouco para o debate a respeito de qual seria a função do historiador frente ao projeto de disponibilização dos acervos, no caso, em relação a acervos complexos como o de um fotógrafo. No meu modesto entendimento, o que fazemos é propor um questionamento. Essa é a função do historiador, né? Sugerir outras formas de entendimento sobre os fatos, e eu acredito que seja aqui que a função se aproxima com a curadoria, né? Mais do que meramente desvendar a relação entre fatos, datas, nomes, o historiador provoca dúvida ao tentar se aproximar da realidade. E além de ser fundamental, né, para fazer aqui uma defesa, né, da profissão, além de ser fundamental para que outras formas, outras curadorias sejam colocadas em prática. Eu acredito que nos debates, e quem tiver mais algumas questões, eu possa aprofundar um pouco mais a respeito do acervo do Fechtenberger. Obrigado a todas e todos e todes, né? Coloquei aqui o meu e-mail, também o WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato, ter mais informações a respeito. Agradeço muito ao convite do IMS, em especial a professora a Heloísa Espada e as professoras Yara e Sol. Estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece, Guilherme, que riqueza esse acervo, meu Deus, estou curiosa para entender mais. A gente recebeu algumas perguntas aqui pelo Q&A e quero convidá-los para não ficarem intimidados e fazerem mais perguntas. Eu vou começar fazendo algumas, retomando um pouco a conversa com o Aldair e fazendo algumas perguntas para ele. Eu acho que eu vou fazer as perguntas para vocês três, que eu, assim, me preparei aqui, que são as minhas curiosidades, e depois a gente pode passar para as perguntas do público que eu já recebi. No caso do Aldair, eu queria, se você puder falar um pouco mais como que foi o processo de vinda desses arquivos, né, de fotográficos LGTBI, mas na Unicamp, você contou, né, que esse que você está apresentando tem uma circunstância aí violenta, teve um ataque à sede da associação.
Mas eu queria saber se já fazia parte de um projeto da Unicamp e do arquivo Edgar Leuenhoff se aproximar desse tipo de material, ou se foi uma circunstância, né, por esse ocorrido que detonou, então, essa linha de pesquisa no arquivo Leuenhoff. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é se você pudesse falar um pouquinho mais do tipo de foto desse arquivo, se são fotos relacionadas mais ao ativismo, ao trabalho desses indivíduos como ativistas reunidos numa associação, ou se há fotos da vida pessoal, que tipo de fotografia faz parte desse arquivo específico, e também se você puder falar um pouco do conteúdo dos outros arquivos LGBTI, mais que vocês têm, se há diferenças significativas entre eles e como que, enfim, sobre o conteúdo mesmo, né? Porque eu fico curiosa para saber que tipo de pesquisa pode, você mencionou, mas que outros tipos de pesquisas podem ser investidas nesses arquivos. Além disso, eu te pergunto um pouquinho uma coisa que é uma pergunta mais do ponto de vista técnico, né? Se no arquivo Leuenhoff vocês possuem arquivistas ou vocês trabalham com os estudantes, né? Porque eu entendi que são alguns estudantes que aí desenvolvem pesquisas no arquivo, mas se vocês têm uma equipe direcionada para a catalogação desse material, ou se sempre esse processo de catalogação está relacionado a pesquisas de estudantes. Então, essas seriam as perguntas para o Odair. Para a Patrícia, em relação ao Fundo Bianchi, eu queria perguntar, né? Você falou muito dos negativos, então eu fico imaginando, queria só ter certeza que todo esse trabalho de positivação dos negativos, ou toda a pesquisa se dá digitalmente, como que vocês fazem isso? Vocês digitalizam todo o material, ou vocês pensam em trabalhar com outros suportes para trabalhar com esses negativos? A outra pergunta que eu queria fazer para a Patrícia é se eu entendi que o Fundo Bianchi faz parte, é um fundo que é um acervo que faz parte da Universidade Federal de Ponta Grossa, né? E eu queria saber se a universidade e o departamento onde você trabalha tem outros arquivos fotográficos dessa natureza, ou se vocês trabalham apenas, vocês têm esse arquivo só, tá? E a outra pergunta para a Patrícia, em relação à catalogação, porque você falou dos cadernos, né, que ajudam muito na catalogação, e dos projetos de pesquisas que acabam envolvendo os estudantes que vão, né, trabalhar nessa coleta de informações para catalogação, e eu queria saber também como que vocês trabalham, além desses cadernos originais, né, do estúdio, se vocês respeitam, se vocês registram, ou se vocês se preocupam de alguma maneira em preservar formas originais de catalogação do estúdio, porque isso para o IMS sempre é uma questão, assim, muitas vezes a forma de catalogar segue um tipo de catalogação que já era feito profissionalmente pelo fotógrafo, como também uma maneira de registrar um tipo de raciocínio de como que ele organizava o seu material. E para o Guilherme, tão fascinante, nossa, me pareceu assim, achei tão bom o material dele, né? Eu não conhecia e dá vontade de ver mais. Ele era um super fotógrafo, né? Eu queria saber, assim, se nesse trabalho que você fez junto com o MIS, ou que vem sendo feito pelo MIS, como que vocês se organizaram para se há um trabalho de catalogação, como que é feito isso, se é por tema, se é por data, né? Porque a Patrícia falou que, a princípio, a organização dela é por data. E
para vocês dois, para a Patrícia e para o Guilherme, eu queria perguntar também, eu não acho que talvez eu tenha perdido, mas se eu me perdi, me desculpem, mas eu vou perguntar, se há projetos de exposição desse material, como que se dá, sobretudo para o Guilherme, a divulgação desse material, como que o MIS trabalha isso, né? Se há algum projeto de exposição, nos dois casos, no caso da Patrícia e no caso do Guilherme, porque o Aldair falou, né, das exposições, e também quais são, no caso da Patrícia ficou bem claro, né, os projetos ligados ao ensino, pesquisa e extensão da universidade, mas queria saber também se além das teses existe algum projeto de pesquisa, de exposição de livro, e também no caso do Guilherme, porque são materiais muito ricos, né? Obrigada, depois que vocês responderem isso, aí a gente volta para as perguntas do público. E eu peço para os meus colegas me avisarem quando o nosso tempo de debate estiver terminando, tá? Porque eu também agora estou envolvida aqui nos trabalhos. Vamos começar pelo Aldair, pode ser? Heloísa, muito obrigado pelas questões. Eu começo falando sobre o contexto de incorporação desses acervos, né? O arquivo, ele começa a se formar na década de 70 e ele estava bastante voltado para os movimentos operários, sindicatos e também luta contra a ditadura militar. Na década de 90, no contexto pós-Constituição de 88, a gente tem uma diversificação dos movimentos sociais, e aí, na década de 90, com o crescimento do movimento LGBT, o arquivo passou a incorporar esses com os movimentos sociais, foram pesquisadores que trabalhavam, que de alguma forma estavam ligados ao AEL, por exemplo, o Peter Fry, o James Green, que tiveram uma atuação crucial aí para a incorporação desses acervos. Então, não era o acervo, o arquivo não tinha um projeto específico, isso foi acontecendo a partir da inserção da administração do arquivo, da direção acadêmica nessas redes de pesquisadores. Então, o movimento foi um pouco nesse sentido. Gente que estava fazendo pesquisa sobre esses movimentos LGBT, que sabia da importância dos acervos e também dos riscos que eles corriam de dispersão, degradação, etc. E a vulnerabilidade sempre, né, dos ativistas que guardam esses acervos. Então, foi um pouco nesse contexto. Além disso, do que eu já falei, dependendo da vocação de cada grupo, a gente tem muito acervo ligado, muita documentação em formato de cartazes, né, que foram produzidos para campanhas específicas ou para passeatas, etc. Atas, textos dos ativistas, rascunhos de textos, muita correspondência, né? Naquela época ainda não tinha e-mail, então muita correspondência digitada à máquina, documentação pessoal dos ativistas. Então, as fronteiras a gente cataloga como um grupo, um fundo para cada grupo, mas as fronteiras aí entre documentação pessoal e a documentação do grupo se confunde porque a própria vida dos ativistas, né, se confunde aí. Então, além disso, a gente tem muitos folhetos, panfletos e também negativos. O tipo de foto, a mesma indefinição de fronteiras vai acontecer no que diz respeito às fotografias, mas predomina, sobretudo, registros de encontros, rodas de conversa, eventos ligados a manifestações culturais também, passeatas, paradas LGBT, que produzia muita fotografia, né? A gente percebe isso aí no conjunto global, então passa muito por isso. O arquivo ele tem 22 funcionários, a gente tem um setor de processamento técnico, que é coordenado pela Silvia Modena, ela é técnica especialista nesse segmento, e a gente tem várias ali catalogadoras, arquivistas, bibliotecárias, e a gente tem um setor de preservação e difusão, que é coordenado pela Castorina Madureira, que é também especialista em restauração e preservação de documentos. E tudo
e ela também, de alguma forma, atua nesse trabalho de captação. E tudo é coordenado pelo Humberto Inarelli, que é especialista em preservação digital, tem doutorado nessa área, que, de alguma forma, é responsável também pelo laboratório de digitalização, né? A gente tem técnicos no laboratório de digitalização, mas ele dá uma supervisão especial aí nesse sentido. Mas quando a gente consegue verba de algum edital, a gente consegue contratar técnicos externos por meio de convênio para auxiliar esse trabalho, né? Mas é muito importante ter um corpo fixo de funcionários, porque a gente precisa da memória desse processamento e do acúmulo desse saber técnico que é passado de um funcionário para o outro. Então, os técnicos externos, no caso, a Luciana Oliveira é a responsável externa pela catalogação do Identidade, do Grupo Identidade, tem feito um trabalho incrível junto com vários bolsistas e estagiários, mas a gente, no arquivo, em geral, fora esses editais, a gente trabalha com esse corpo de 22 funcionários. E a gente está, né, sempre em busca de novos editais, porque o acervo está em expansão. Como eu disse, agora a gente está incorporando acervos importantes dos movimentos negros e a gente vai praticamente dobrar o nosso volume, por exemplo, de fotografia, né? Isso demanda recursos humanos especializados, né, nesse trabalho, embora a Castorina domine bastante também técnicas de preservação e restauração de fotografia. Acho que seria isso. Obrigada. Obrigada, Odair. Patrícia? Oi. Então, primeiro eu gostaria de pedir desculpa para a tradutora, para a Tabata, que eu acho que foi um pouquinho rápida, mas eu estou disponível aí por e-mail, caso alguém não tenha entendido alguma coisa, né? Daí a gente revê isso, tá bom? Então, a primeira pergunta com relação ao negativo, se ele é digitalizado como a gente trabalha. Então, a gente não tem equipamento nenhum, então, com relação à digitalização de imagem. Então, a gente faz as fotos com o celular da pessoa que chega para pesquisar, ou que nem a gente está trabalhando lá, a gente faz com a câmera, que eu tenho uma câmera, eu levo a câmera e faço. Ou para algum tipo de exposição, ou artigo. Então, é conforme demanda com o material que tem em mãos. A segunda pergunta é com relação à universidade, né? Então, é a Universidade Estadual de Ponta Grossa que eu trabalho, daí eu tenho um projeto de extensão que está trabalhando com o Fundo Foto Bianchi, mas o Fundo Foto Bianchi, ele é da Casa da Memória, ele é da Prefeitura, então é uma relação, né, solidária que a gente, né, diz aí entre universidade e Prefeitura, e daí com uma gestão bastante participativa, e hoje do atual reitor, que ele é da área de cultura. Então, a gente trabalha então os projetos de pesquisa e extensão da universidade dentro da Casa da Memória, porque o fundo é da Casa, né, da Prefeitura, que fica na Casa da Memória. A gente tem dentro puxando um pouco lá para a universidade, que eu trabalho no Museu Campos Gerais, eu trabalho como diretora da ação educativa do museu, mas a gente acaba também fazendo várias ações em conjunto. A gente tem também arquivos fotográficos lá. Então, o que a gente tinha eram pastas temáticas, mas agora, com a minha entrada e do Rafael e do Newton C, a gente está priorizando a aquisição de acervos fotográficos, né, e jornais. Então, a gente conseguiu o Foto Elite, que eu mencionei, que a gente fez assessoria, que é o Foto Elite, é uma empresa aqui de Ponta Grossa, que fechou o ano passado, e a gente pegou todo o acervo que começa lá na década de 50 até os dias de hoje, e foi para o museu. Então, daí a equipe de alunos do Foto Bianchi também presta assessoria para o Foto Elite no Museu Campos Gerais. E agora a gente também está para receber um arquivo bastante interessante, que é do norte do Paraná, que é de Santo Antônio da Platina, que é do Foto Tanco. Então, a cidade está, tanto como a universidade e a prefeitura, investindo bastante nessa área de arquivos fotográficos. Com relação à catalogação. A catalogação, que eu passei rápido lá, a ficha, mas a ficha, ela compreende, então, quem está fazendo a análise dos dados, né, a transcrição, e a gente coloca, então, o que encontra no negativo, né, então, o número do negativo,
o que encontra no caderno. Então, são essas duas informações, o caderno da caixinha de negativo e do negativo. A gente coloca, então, as informações originais que o fotógrafo colocou lá. Então, é a legenda subjetiva dele. Então, ele coloca, é até divertido, assim, porque ele coloca legendas, assim, filha do padeiro, né? Então, ele coloca coisas bem subjetivas para amarrar com a imagem. E, ao mesmo tempo, a gente faz análise do estado físico desse objeto, né? As caixinhas e os negativos, eles são armazenados segundo a data, não segundo temática nem legenda. Como que você tem acesso a essa informação? A gente passa essas informações na planilha Excel, e daí você faz a busca por uma palavra-chave, e se tiver na legenda do fotógrafo, você encontra, senão não, daí tem que ser uma busca visual. A gente está tentando fazer, está em processo ainda de uma catalogação um pouco mais ampla, e a gente está querendo fazer uma ficha catalográfica do museu, né, dos arquivos do Museu Campos Gerais de Fotografia e da Casa da Memória, para que seja a mesma ficha, porque daí aqui o pesquisador na cidade, ele pode tratar com essas duas instituições e fazer a relação dessas informações de forma mais fácil. Com relação aos planos, né? A gente fez aquela única grande exposição que a gente fez com os próprios negativos em folha contato. Então, a gente teve poucas fotos que a gente digitalizou e foi para um formato maior. A gente pretende fazer, então, agora uma grande exposição, daí digitalizando os negativos, né? Fazendo uma proposta um pouco mais avançada nesse sentido. Então, a gente está vendo esses negativos a partir de 1928, que a gente ainda não mexeu, para fazer uma pré-seleção, para catalogar e entrar para um livro ou exposição. Mas a gente nunca ficou parado, né? Então, quando a gente não tinha possibilidades, a gente fotografou, então, como disse, com o próprio celular ou com a câmera que eu tenho, para fazer uma exposição, a gente fez, acho que, uns 3, 4 exposições digitais na plataforma Wix. Daí agora, na pandemia, como o trabalho não poderia ser feito presencial, a gente pegou algumas dessas imagens que a gente já tinha fotografado e a gente abriu o Instagram do Fundo Foto Bianchi. Então, a gente também está fazendo vamos dizer assim, uma catalogação do Instagram por coleções Instagram, porque daí a gente faz uns hashtags e a pessoa pode pesquisar também por isso. Então, temos planos, né, para fazer exposição e livro, que é uma das ações que a gente está dando prioridade de pesquisa agora. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Guilherme, então. Desculpe, o fone estava desligado. Muito bem. Primeiro, um comentário a respeito da pergunta com relação à organização do acervo. No acervo Fachtenberger, da mesma forma que lá no Paraná, a gente também procurou manter a organização do fotógrafo, porque ele era muito meticuloso com relação ao seu arquivo pessoal. O Fachtenberger, ele guardou tudo. Então, por isso que a gente tem tanta informação a respeito do acervo. A gente dizer aquele termo da Belotto, né, arquivista, que o acervo do Fachtenberger ele é um acervo orgânico. Para cada detalhe, para cada documento, para cada imagem, a gente vai encontrar um documento fazendo relação com aquele trabalho, com aquela foto, né? Então, isso é o sonho de todo historiador, né? Você ter o mínimo de lacunas na pesquisa, né? Com relação à catalogação, a pergunta da Heloísa, o projeto Fachtenberger, que foi financiado pelo BNDES, como eu comentei, ele tinha uma rúbrica específica para a contratação de alguns consultores, né, tanto da parte de conservação, ainda que o MIS, né, sempre contou com técnicos muito capacitados, houve um convênio, acho que inclusive com a universidade, com o Museu Paulista,
nesse sentido de consultoria com relação à conservação desse material, porque nos negativos de vidro, né, do acervo do Feuchtenberger, precisavam de cuidados. E como todos os outros negativos, é claro. Mas ele tinha uma rúbrica específica também para a contratação de arquivista. Então, a gente contou, inclusive, com o professor André Ancona, que é da UNB, e a professora Nacélia Andrade, da PUC de São Paulo, nesse sentido de encontrar, né, de nos auxiliar a encontrar um melhor arranjo, né, uma melhor forma de arquivisticamente esse material. Foi, inclusive, um dos importantes produtos do projeto, tem a ver com a sua questão com relação à exposição e à divulgação do acervo, sabe, Luísa? Porque um dos produtos foi justamente um guia do acervo, né, um guia digital, que foi disponibilizado por um período pela internet, mas por questões que eu não sei explicar, por mudanças, né, na política, pelo museu fazer parte, né, um órgão estadual, mudanças de governo fizeram com que o site que hospedava o guia, né, que hospedava inclusive o site do museu como um todo, onde o guia estava disponibilizado, ele foi tirado do ar. Então, infelizmente, esse material ele pode ser consultado apenas no próprio museu, né? E outros produtos também foram resultados do projeto, né, que são muito interessantes para o pesquisador, e produtos simples, mas que auxiliam muito a quem chega no museu e tem interesse, né, em pesquisar determinado assunto e que o acervo Feuchtenberger pode ajudar. Por exemplo, as planilhas de arrolamento, né, que a gente pode fazer uma busca mais detalhada e tal, lá no museu também. O pesquisador pode acessar esse material. E, justamente por ser algo público, as exposições que estavam programadas, inclusive, para esse ano, não aconteceram, né? Tinha uma exposição programada especificamente sobre o acervo do Feuchtenberger para esse ano. Muito obrigada, Guilherme. É muito legal, assim, muito legal. Na verdade, é pena que a gente saiba, mas é importante que a gente também entenda as condições de trabalho e de divulgação de várias realidades do país, né? Por isso também que a gente está aqui compartilhando e ouvindo vocês. Claro que eu lamento, mas ao mesmo tempo te agradeço, né? Pelo seu esclarecimento. Pessoal, assim, a gente está entrando, já entramos no nosso tempo de debate, mas tem perguntas aqui importantes do público. Eu vou fazer as perguntas, são para os três, tá? São cerca de 7 perguntas ao todo. Eu vou colocar, são perguntas até bem objetivas, e eu vou pedir para vocês tentarem responder objetivamente, porque a gente daqui a pouco já está chegando no horário da outra mesa. Então, eu começo com uma pergunta da Lara Busnardo para a Patrícia. A Lara pergunta se a Patrícia identificou serviços de retoque, fotomontagem e fotopintura no acervo do Fotobianchi, tá? Depois tem uma pergunta da Maria Madalena Felinto para a Patrícia também, como foi o treinamento das pessoas envolvidas diretamente no projeto e se elas tinham experiência com fotografia, com material fotográfico. Uma pergunta do Kevin Damasio para o Guilherme Talarico, sobre essa rápida menção que você faz ao Pietro Maria Bardi. Ele pergunta se o Feuchtenberger
teria prestado algum serviço para o BARD se há registros de eventos ou de obras, né? Suponho que está se referindo a registros de obras do acervo do MASP. Leandro Melo tem 2 perguntas, um para o Aldair, né, que o Aldair citou alguns projetos internacionais voltados aos acervos documentais relacionados aos movimentos, né, LGBTQIA+, e gostaria de saber sobre a interlocução do arquivo Leuenhoff com projetos de acervos semelhantes aqui no Brasil. E também o Leandro Melo pergunta para a Patrícia Câmara sobre as fontes de financiamento para as atividades de tratamento do Fundo Fotobianchi, a saber se nesses anos de projeto houveram trocas de experiências e colaborações com outros acervos de fotógrafos e estúdios fotográficos. E também ele manda parabéns para a Patrícia e para todos os integrantes do projeto. E mais uma do Leandro, tá? A última, para a Patrícia e para o Guilherme. Se eles podem falar, se eles já participaram de outros eventos focados nessa tipologia de acervo de fotógrafos e estúdios fotográficos, se eles conhecem alguma iniciativa de formação de rede ou linha de pesquisa com esse enfoque, acervos de fotógrafos e estúdios fotográficos. Então, eu passo, acho que a gente pode continuar a ordem, né? Aldair, Patrícia e Guilherme. Então, eu passo a palavra para o Aldair. Obrigado pelas questões, começando pelo Leandro. Eu não conheço nenhum projeto em âmbito nacional, um arquivo especializado em memória LGBT no Brasil. Eu conheço, na verdade, poucas iniciativas como essa, e não se compara, é claro, àquele projeto holandês que tem um financiamento muito diferente, né, da escala com que nós trabalhamos aqui. Mas eu acho que a Unicamp concentra acervos muito relevantes no mesmo lugar, né, no caso o AEL, o Arquivo Edgar Lowenhoff. Então, mas respondendo de forma objetiva, não conheço iniciativas nacionais no Brasil. Elas são um pouco fragmentadas. Depois, a questão do Mariano, sobre os acervos que ainda estão em catalogação, né, se a gente dá acesso sempre. A gente tem essa política. A única coisa que eu peço é para entrar em contato com o arquivo com alguma antecedência. Você pode digitar na internet Arquivo Edgar Lowenhoff, AEL, Unicamp, e tem lá um setor de contatos, ou pelo Facebook, que as nossas técnicas do setor de difusão sempre respondem às mensagens deixadas no Facebook, AEL Unicamp, e agendar com alguma antecedência, a gente disponibiliza sempre, independente de estar catalogado ou não. E o setor de atendimento faz uma varredura para chegar mais perto do que o pesquisador quer. Então, a gente sempre dá acesso. Acho que eram essas 2 questões, né, Luísa? Obrigado. Obrigada, Aldair. Patrícia? Então, obrigada pelas perguntas. Então, Lara, o retoque eu acho que é uma das coisas mais... Bom, tem várias coisas interessantes lá no Fundo Fotobianchi, mas o retoque chama bastante atenção. Tem uma variedade imensa de retoques, está para ser estudado isso, eu já fiz um levantamento fotográfico de alguns exemplares, e o Luiz Bianchi, ele é conhecido na cidade, dentre os fotógrafos, né, que na época daí tinha o Lang, o Weiss, né, e ele é reconhecido como o que fazia o melhor retoque na cidade. O Mariano, com relação ao treinamento. Então, o treinamento acontece assim, o Leandro, ele deu aquele primeiro curso para a gente, em 2015. Nesse curso, a gente colocou, né, estava com a nossa equipe de alunos e da Casa da Memória, e chamamos também o pessoal da região que trabalha na área, né? Então, foi aberto para outras pessoas do interior do Paraná também. E, a partir daí, a gente começou depois a dar cursos para os nossos alunos, né? Então, como que é o trabalho? Como vocês perceberam, a equipe é bastante reduzida, né? A equipe fixa da Casa da Memória é só o Alain e a Denise, e o Alain, ele é diretor, ele faz outras atividades, além do Fundo Fotobianchi. Então, a gente faz assim, a gente abre um curso de extensão, a gente ensina os alunos, eles ficam esse tempo, então,
fazendo, né, a análise dos negativos e a catalogação, e daí alguns permanecem mais algum tempo, né, e outros não. Então, a gente trabalha com esse tipo de equipe. Depois a gente faz de novo um curso, daí nesse curso faz tudo de novo. Então, na verdade, a gente faz por pacotes, né, de ensino, de extensão, que você vai ensinando, vai produzindo o resultado dessa forma. O Leandro perguntou sobre, né, um abraço para o Leandro, perguntou sobre as fontes de financiamento. Então, até hoje, né, as fontes de financiamento que a gente teve é para pagar as bolsas de extensão e de iniciação científica, que é da Fundação Araucária, que é do estado do Paraná, e do CNPq. Então, agora a gente está atrás de editais para começar a ter mais recursos, né, mesmo com equipamento, compra de material. Com relação a trocas de experiência, né, com outros acervos, outras pessoas, a gente tem assim mais por artigos mesmo, né, ou para encontros que a gente vai bastante nesses encontros, né, um que a gente não falta do Enem Imagem de Londrina. Eu fui para Montevidéu num congresso de conservação que foi bastante interessante, que estava o Luiz Pavão lá, foi daí que partiu a ideia da gente fazer aqueles vídeos educativos de estabilização e digitalização, porque eu vi que ele tinha eu me empolguei com aquilo, achei muito bacana. E a formação de redes a gente faz assim, né? Conforme a gente está fazendo aqui com o Instituto Moreira Salles, a Unicamp, a USP, né? Meio de boca em boca, de convite aqui, conhece um ali, conhece outro lá, e a gente vai se fortalecendo, sim, né? Eu acho que eu respondi todas as questões. Obrigada. Só a primeira pergunta, eu não peguei o nome da pessoa a respeito da prestação de serviço para o BARD. Foi o... desculpem, o Kevin Damasio. Desculpe, Kevin. Sim, ele chegou a fazer a cobertura da segunda Bienal de São Paulo, o Feuchtenberger. Ele foi contratado pela Bienal para fazer o registro de todos os eventos relacionados à segunda Bienal, inclusive de reprodução das obras, tá? Acredito eu que a partir daí ele conseguiu, né, essa carta de apresentação do BARD, que é um documento peculiar, né, do acervo. Mas ele sempre manteve essa rede de contatos, sabe? Tanto aqui no Brasil, desde o Paraná, né, do período que ele começou a fotografar lá nos anos 20, até o período em que ele teve, né, na Europa, no período da guerra e do pós-guerra, tá? E em Goiânia, em Goiás também. A pergunta do Leandro, sim, Leandro, eu mesmo apresentei algumas vezes o acervo Feuchtenberger no período da minha defesa de doutorado. Então, eu participei de alguns eventos, né? Inclusive em São Paulo, eu tive oportunidade, mas eventos relacionados especificamente à história e fotografia, né? Eu te recomendo, eu acho que dá até para eu colocar o link, eu vou tentar isso, mas você pode procurar, por exemplo, a revista Foto e Documento, Foto com PH. Foto e Documento, que é uma referência que eu sigo, né? O professor André Ancona, inclusive, da UNB, é vinculado a esse grupo de estudos, que trabalha especificamente com relação ao arquivo fotográfico. Tá? Eu vou colocar aqui se eu consigo fazer isso rapidamente, colocar o link aqui no chat para quem vê, certo? Acho que é isso, né? Muito, muito obrigada aos três, foi muito bom conhecer o trabalho de vocês.
agradeço muito mesmo, e eu acho que a gente precisa só, falta 2 minutos para as 4, mas eu vou combinar aqui com a nossa equipe técnica, vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos, todo mundo levanta, toma um copo d'água, né? E aí a gente já retoma, vai ser às 4h03, a gente retoma os trabalhos, tá bom? Então, vamos fazer um breve intervalo, muito obrigada mais uma vez, até breve.